Ano novo, gente, que seja um ano excelente aí de muitas conquistas e realizações para todo mundo. Hoje estamos inaugurando aí a temporada de lives 2024 e claro que a gente tinha que ter uma convidada muito especial. E hoje a gente vai receber aqui a Daniele Madureira, da Folha de São Paulo, responsável pela editoria de mercado do jornal. Bom, é com imenso prazer, né, que a gente vai dar boas-vindas para essa renomada jornalista, formada pela Faculdade de Comunicação Social Casper Libero e com uma trajetória exemplar, né, e também ela tem pós-graduação em jornalismo social pela PUC de São Paulo. Com uma carreira notável em reportagem impressa e edição, a Daniele tem se destacado nas áreas de finanças, investimentos, negócios, macroeconomia, política e internacional. A abordagem, abrangente se estende para além dos números, mergulhando em questões sociais cruciais, incluindo educação, moradia, mobilidade urbana, trabalho, saúde e direitos humanos. Além disso, a atuação dela, se estende aos temas econômicos, como a gente falou, negócios, consumo, carreira, sustentabilidade, entre outros. É uma das minhas colunas ali, editorias favoritas do jornal. E o enfoque da live de hoje é particularmente, relevante diante aí desse cenário contemporâneo, que não é só no Brasil, é no mundo inteiro, que acontece. Então a gente vai falar da importância da informação de qualidade e o papel da imprensa em tempos, de redes sociais, que todo mundo tem opinião, que todo mundo sabe tudo, todo mundo é especialista de alguma coisa, né, gente? Então, nesse mundo saturado por informações, a Daniele vai nos guiar numa reflexão profunda sobre a qualidade de informação, a função crucial também da imprensa séria, e como desenvolver um senso crítico aguçado para lidar com esses desafios, como a desinformação propagada nas redes sociais, as famosas fake news, o que é censura também, quais as diferenças que hoje, o pessoal recebe ali a notícia no zap da tia e prefere acreditar nela. Então, preparem-se aí para uma conversa esclarecedora, que por mim teria 24 horas de live, e inspiradora, com uma profissional que não apenas domina o campo jornalístico, mas também utiliza a voz para abordar temas que impactam diretamente a sociedade. Então, junte-se a gente, e participe desse diálogo fundamental sobre a formação de uma consciência, informada em um mundo digitalizado, afinal, cada um aí também tem que formar a sua própria opinião e, gente, com base nas informações de qualidade. Dani, te convidar, mas justo o teu botão tá falhando. Vê se consegue vir aqui no cantinho aqui embaixo e solicitar a participação. Fazendo favor. Coisas de Instagram. Dá para eu convidar outras pessoas, mas o teu não tá aparecendo. Não sei se já mandasse a solicitação. Pessoal, e quem tiver perguntas, dúvidas, curiosidades também manda aqui pra gente, tá? Que a gente vai respondendo vocês ao longo da live. Que prometemos tentar abordar tudo aí, pelo menos dentro de uma hora. Dani, foi alguma coisa? Apareceu? Não sei se de repente na própria configuração do Instagram vai ter que autorizar alguma coisa. Aqui embaixo, na própria live, tem um balãozinho aqui, Aí nesse mais e na câmerazinha. Se tu clicar ali, eu recebo a solicitação e aí aparece o convite para aceitar. Senão, também a gente começa de novo para ver o que aconteceu. Bem estranho.
Agora veio. Dá bem, dá bem. Gente, que calorzinho delícia hoje, né? Só 31 graus. Olá, Carol. Oi, Dani, tudo Tudo bem? bem? Você está me ouvindo bem? Tudo certo. Boa tarde, tá me ouvindo bem? Estou ouvindo sim. Tudo certo. Que bom. Seja muito bem-vinda. Fiquei muito feliz que tu aceitasse aqui o convite para participar da nossa live e inaugurar aí o ano de 2024 com uma presença Imagina, de peso, né? Já tô nervosa aqui. imagina, a honra é minha. Super obrigada. Fico bem feliz. Imagina. Fiz a tua apresentação, não sei se queres complementar com mais alguma Não, acho informação. que Informação que mais você falou tem, até né? demais de mim. Eu não sou tão especial assim, mas estamos aqui para Ah, é sim. compartilhar o que a gente sabe. Para mim, jornalista já é É. especial, já tá numa categoria diferenciada. Você é suspeita, digamos. Eu sou um pouco suspeita, né? Porque defendo com unhas e dentes aí. Bom, então, olha, a gente vai começar, gente, para combinar com esse clima de hoje. A Dani tá em Brasília, né, Exatamente. Dani? Estou no sítio dos meus pais, aqui próximo a Brasília. Na verdade, é Santo Antônio do Descoberto. É uma cidadezinha bem pequenininha, mas fica bem perto de Brasília. E aqui está bem quente, Deve mas estamos num estar esse sítio, clima bom como é, tá aqui, então. estamos num sítio com uma boa conexão. Vamos torcer para continuar assim. Vai dar certo. E como estás em Brasília, né, que é um lugar muito emblemático Sim. aqui, eu vou jogar mais uma batata quente para ti, para a gente já começar a live com tudo, né? Então vamos lá. No atual cenário político, né, brasileiro aí, onde a gente viu, por exemplo, infelizmente, né, cenas absurdas que aconteceram há cerca de um ano aí, além de fatos, né, que nos últimos anos, assim, nem série da Netflix, né, supera, parece que realmente saiu do Parece roteiro dos ficção, filmes, né? parece ficção, exatamente, tanto que rende boas ficções, Uhum. né? E a gente tem casos também de, vamos chamar de alucinações, né, coletivas, até em outros países, como aconteceu na Alemanha em 2022, quando prenderam lá extremistas que planejavam um golpe de Estado e nomeação, né, de um príncipe. Como é que você percebe o papel da imprensa na cobertura desse cenário político, né, especialmente assim nesse momento que está tudo tão polarizado, famílias divididas, amizades sendo perdidas e Uhum. cada um ali com unhas e dentes Uhum. defendendo seus lados. Claro. Carol, como você me apresentou, enfim, a minha trajetória toda é em economia. Mas é claro que economia e negócios, né, que é o que eu sempre cobri, existe uma grande interconexão aí com política. E se a gente for parar para pensar, na verdade a gente está falando, né, desses dois setores que comandam, né, que dão o sim ou não sobre tudo que nos rodeia, né? Então a gente está falando das grandes empresas, né, dos grandes negócios e dos políticos, né, que definem as leis e tudo mais. Antes de entrar na Folha, eu trabalhei durante muitos anos no Valor Econômico e era uma coisa curiosa porque eu escrevia para empresários, né? Escrevia para gente que tomava decisões de negócios, enfim, por onde ia correr o dinheiro e tudo mais. Na Folha é curioso porque eu passei a cobrir economia, mas do ponto de vista do consumidor, das pessoas comuns, entendeu? Aquelas pessoas cujas decisões daqueles grandes homens, eventualmente grandes mulheres de negócios, as decisões, aquelas pessoas cujas decisões dessas pessoas a afetavam no seu dia a dia. E a Folha, enfim, eu também talvez seja suspeita a falar, mas a Folha faz isso muito bem. Ela é muito aguerrida nesse sentido de defesa do consumidor, do ponto de vista daquela parte mais fraca da questão, o que acontece, né, com eles. Então aí a gente já não fala só de grandes investimentos, né, grandes projetos, a gente fala de como aquilo afeta o dia a dia das pessoas. E eu estou trazendo essa introdução para dizer que nas eleições de 2022, eu vivenciei isso, né? Apesar de estar em economia, não estava em política,
mas entrevistava muitos empresários, entrevistava os analistas financeiros, falando sobre o que eles esperavam do novo governo, como é que ia ser e tal. E realmente o que a gente viu foi uma polarização absurda, como você bem descreveu. E a gente viu também a imprensa sendo muito criticada, né? Dizendo que tinha lado, né? A imprensa tinha lado. E o lado, na ocasião, era contra o governo anterior, o governo do presidente Jair Bolsonaro. Isso, para muita gente, a imprensa foi assim. Mas eu tenho outro ponto de vista. Eu acredito que, desde que o governo anterior entrou, ele não entendia muito bem, assim como outros governos de outros países, e mesmo no Brasil, governos de estados, não entendem muito bem qual o papel da imprensa. A gente não está ali para encher o saco deles, a gente não está ali para perturbá-los, não é esse o objetivo final. A gente está ali para buscar informação. Então, para levar a informação para as pessoas comuns. Então, para você, para os meus pais, para os meus amigos, para as pessoas do meu Com bairro. uma linguagem simples Sim. e acessível, né? Não Então, naquele discurso o complicado. tecnicês todo, o politiquês, ele precisa ser traduzido. E eu preciso entender, se ele está passando o governo, né, o presidente está passando uma mensagem, eu preciso entender exatamente o que ele quer dizer para eu poder reproduzir para as pessoas, né? E o que acontece na era das redes sociais? E foi isso que causou um grande ruído, na minha opinião, né, em todo o governo passado. As pessoas simplesmente ligam uma câmera, como a gente está fazendo agora, e elas começam a tecer opiniões sobre várias coisas, sobre vários acontecimentos. E quem está assistindo, quem gosta de você, Carol, e te acompanha, acha que o que você fala é verdade. Então, as pessoas não vão colocar em julgamento. Se você chega falando que você é, sei lá, a favor do aborto, e você encontra muitas pessoas que não, que têm, nunca pararam para pensar nisso, se são a favor, se são contra, fala assim, mas a Carol é gente boa, né? Se ela é a favor do aborto, então você também, entendeu? Então, assim, a imprensa está ali para te dizer que, olha, existe um porquê você ser contra e existe, eventualmente, porquê você ser a favor. Quem vai tomar a decisão é você. Mas então, assim, a gente só tem que levar a informação. A gente não tem que dizer para você se a gente é contra ou se a gente é a favor. A gente só tem que te levar e você, Carol, vai decidir. Com a política é a mesma coisa. A gente leva a informação. Olha, o governo falou isso, isso, isso. As consequências são essas. E aí você decide. Ele é legal ou não é legal? É bacana, não é bacana o que ele está fazendo? Mas eu só estou levando a informação. Mas o que o presidente anterior fazia era simplesmente dar as informações, ele achava que ele não precisava da imprensa, que bastava ele dar as informações direto para a população, como a gente está fazendo agora, e a população já ia ficar feliz com isso. Talvez uma parte da população realmente ficasse. Talvez. Eu acredito que como ele tinha muitos seguidores, enfim, tem até hoje, talvez ficasse. Mas a maioria absoluta não. A maioria absoluta queria informação mesmo. E muita gente que toma decisões de negócio, ele precisa saber, ele não vai ficar feliz só com uma live do presidente, não, ele quer saber, tá, mas essa decisão vai impactar como? Será que com essa decisão eu vou poder contratar mais gente, eu vou poder expandir o meu negócio, vou poder fazer investimento, ou se não, eu vou ter que retrair, eu vou ter que demitir gente, porque isso vai ser muito ruim para mim. Então, entende? Assim, você tem que entrar num nível de detalhamento. Até porque em qualquer sociedade civilizada e democracia, a imprensa faz parte e não pode ser excluída simples assim, como eu não preciso de vocês. Exatamente. Né? Esse foi o grande ruído, assim, o grande problema com o governo anterior. Assim, eu particularmente, agora é a opinião Daniele, né, falando, eu acho que não tem nenhum governo 100% maravilhoso. Não existe isso, assim, porque não tem nenhum ser humano 100% maravilhoso. Então, enfim, vivemos numa sociedade que caminha aí aos trancos e barrancos. Mas eu sou uma pessoa otimista e eu acredito que com os erros a gente aprende. Então, eu acredito que sim, a humanidade evolui, né? Evolui. E uma das maneiras... E uma das maneiras dela evoluir é ela tendo acesso à informação. E esse é o papel do jornalismo.
é levar a informação para você. Quem decide se é certo ou errado, se você gosta, se você não gosta, é você. Mas o meu papel, eu, jornalista, eu só tenho que te levar a refletir. Então, olha, as coisas acontecem assim. O jornalista dá a verdade absoluta? Bom, verdade absoluta é um conceito muito abstrato, né, e difícil de se chegar. Enfim, talvez para quem seja cristão, enfim, acredito que verdade absoluta é só de Deus, talvez. Mas nós, como jornalistas, a gente sabe que esse é o nosso objetivo, é atingir o máximo possível do que seja verdade, né? Então, como é que você consegue isso? Você consegue entrevistando muita gente, ouvindo muita gente. Então, se o presidente deu uma declaração XYZ que afeta tais setores da economia, eu vou ouvir todos os setores da economia. Eu vou ouvir os consumidores também, né? Eu vou procurar uma experiência semelhante lá no exterior. O que aconteceu lá fora? Será que deu certo? Então, é isso que eu vou fazer. Eu vou procurar o máximo de informações possíveis para levar para aquele leitor, ou, né, para aquele consumidor da notícia, o que aquela decisão vai trazer de consequência. Entendeu? Esse é o papel da imprensa. Então, eu acho que Até a gente, porque eu com isso... acho que muita gente deve fantasiar, né, de como é feita uma notícia, deve pensar que o jornalista escreve ali o o que que ele ele quer. quer, né, não tem nem conhecimento de como a gente chega lá na Agora, pauta e faz a se você matéria. me permite, eu queria justamente fazer um rapidinho, né, um apanhado assim, de como é que funciona. No meu caso, eu sou jornalista, sempre fui jornalista de meio impresso, né? E hoje o impresso está na internet também. Então a gente escreve as notícias que a gente escreve vão primeiro para a internet, só depois que elas saem no impresso. Mas então, na minha parte sempre foi escrita, imprensa escrita. Então tá, o que acontece? Eu vou fazer uma matéria sobre uma decisão do governo que afeta determinados setores da economia. Eu vou ouvir o governo. Governo, qual é essa decisão? A decisão é assim, assim, assado. A gente vai lançar um tributo tal para tais setores. Tá bom, tudo bem. E qual é o objetivo disso? O objetivo é que a gente vai querer pegar esse dinheiro para investir em educação, em saúde, parari, pará. Tá bom. Aí eu vou lá nos setores da economia, né? Que vão ser atingidos com esse... O que você está achando disso? Não, mas a gente já paga muito imposto e parari parará, isso vai me onerar, e às vezes eu vou ter que demitir, eu vou ter que fechar por causa disso. Aí você mede, né, também, assim, porque é claro, se você vai entrevistar uma empresa e que vai estar falando sobre imposto, ela vai reclamar que ela está pagando muito imposto, e realmente a empresa paga muito imposto. Mas será que ela vai ter que demitir? Será que isso daí também já não faz parte, né, de uma pressão dele para dizer, governo, se você colocar esse imposto, eu vou ter que demitir. Aí você pega e vai procurar o sindicato. Fala assim, sindicato, você acha que a empresa vai demitir mesmo? Como é que essa empresa... Aí ele vai falar, o sindicato às vezes vai falar, não, essa empresa está indo muito bem, olha quanto ela fez divisão de lucros, né, entre os funcionários, e parará, não, eu acho que não. Aí você vai ver lá do lado do consumidor. Consumidor, como é que essa empresa está te atendendo? Essas empresas, elas estão te atendendo bem? Você tem reclamações? Não, a empresa está bem, ou a empresa está mal, a empresa tem vários problemas. Enfim, você vai ouvir muita gente. Depois de você ouvir todo mundo que tem a ver com aquela notícia, aí você senta e escreve uma reportagem. Falando, o governo resolveu publicar esse decreto com esse imposto que vai atingir esses setores que disseram isso, isso e aquilo, e os empregados disseram aquilo. Entende? Então, assim, primeiro a gente ouve todo mundo, primeiro você ouve, você faz várias entrevistas, depois você senta e escreve. E se é no caso de uma rádio, né, você vai editar ali aquela sonora. Se é no caso da TV, você vai fazer a sua edição de vídeo. Mas o primeiro papel de um repórter, isso se chama reportagem. É uma parte do jornalismo, né? A reportagem. Eu sou repórter na Folha. Então, a primeira função de um repórter é ouvir, né? Então, é fazer entrevistas e ouvir. Isso é muito diferente de eu vir aqui, abrir uma live e começar a falar um monte de coisa sobre imposto. Imposto é isso e aquilo. Mas de onde você tirou isso, Daniele? Eu acho. Tem muita diferença, né, Carol? Uhum.
Total. E isso que dá um trabalhão Muito danado, né, Dani? O trabalho, pessoal também não imagina. muito Né? trabalho. E qual é a importância de um jornalismo, né, independente e imparcial para a democracia? A gente sabe que tem gente que critica a imprensa, sendo, por exemplo, né, a Globo tá quebrada, inventando aí, né, coisas que acho que desde que eu me formei eu escuto, e por isso prefere acreditar ali naquela mensagem que chega no WhatsApp, sem fonte, né, porque, eu vi isso aqui é verdade, Uhum, né, então, sendo que daqui a alguns anos vai até ser mal visto, né? Nossa, passava tantas horas assim falando no WhatsApp, uhum. né? Que é até um vício ali, tempo perdido. Então, como é que tu vê aí o papel da imprensa, né? Para manter a democracia também? O que eu acho é que a gente está cada dia mais conectados, né? E é muito difícil você segurar uma versão que seja mentirosa durante muito tempo. Porque tem gente o tempo inteiro com uma câmera na mão, né? Com o celular na mão, e aquilo virou uma central de mídia, digamos. Todo mundo tem uma central de mídia. Então, é um pouco ingênuo você acreditar que existe uma conspiração mundial em cima de alguma coisa, como foi no caso das vacinas, né? Eu acho que a gente conversou antes e você tinha comentado. As vacinas contra a Covid-19. Muita gente acreditou que o mundo inteiro estava com um complô e estava imunizando as pessoas, que essa vacina ia fazer mal, que ia fazer não sei o quê. Enfim, eu não tenho detalhes sobre as fake news, porque eu realmente não acompanho. Fake news eu não acompanho. Sim, nem eu. Mas eu Não sei sei que. de onde sai tanta Não, eu criatividade. também não. É, Então, você fica pensando, poxa, será que todo mundo inteiro, existe um complô para o mundo inteiro, todas essas grandes indústrias farmacêuticas e tal, todos os governos do mundo resolveram imunizar a população sem necessidade e de graça, ainda estão pagando para isso, porque você não pagou pelas vacinas de Covid. Então, assim, eles não. Né, se fosse uma vacina vendida, você podia até pensar, pô, eles estão querendo ganhar. Não, é aplicado de graça. Então, assim, é muito difícil isso, né? E cientistas do mundo inteiro estão mentindo também. Então, todos os cientistas estão mentindo. Não, você entende? Assim, começa a ficar meio fora do. Começa a ficar meio absurdo, né? Eu tenho, como todo mundo, eu tenho parentes que votaram do Bolsonaro e pessoas maravilhosas que eu gosto muito e não rompi com elas por causa disso. Mas pessoas que souberam avaliar que não, uma vacina, eu vou tomar vacina, eu vou tomar porque precisa, É minha entendeu? saúde, né? Eu quero viver, né? A gente está com um vírus aí que está matando muita gente, as mortes também não são inventadas. É isso que eu quero dizer. Assim, se você tem se todo mundo tem uma câmera na mão e pode ficar registrando coisas, como é que todos aqueles milhares de mortes no país e milhões de mortes em nível mundial, como é que aquilo vai ser mentira? É impossível ser mentira, Nossa, gente. nem Hollywood acho que consegue produzir tão bem, Né? né? Mas Então, assim, o que você. falasse Então, assim, aí pela imprensa, o que aconteceu? Como o governo anterior não queria, né, em determinado momento, não queria mais atualizar, né, diariamente os boletins, o número de infectados e de mortos, os grandes veículos de imprensa em nível nacional se uniram e falaram, não, então a gente vai fazer isso, a gente vai procurar todas as secretarias de saúde de todos os estados e do Distrito Federal e a gente vai tentar levantar isso, já que o Ministério da Saúde não está fazendo isso. Né? E aí que surgiu o consórcio de imprensa. o que eu ia comentar é que ainda muito provável que o número foi abaixo porque não tinha como notificar e acompanhar toda aquela situação caótica, né? Então, Muita com gente certeza morreu muito mais gente e a gente que não teve sabe. complicações, né, e que não foram Né? identificados desse jeito. Mas, enfim, um caso que você me perguntou, né, como é que o jornalismo só você ligar a TV, é só você ligar a TV, é só você ligar o rádio, né, você procurar, então às vezes você se sente mais identificado com um canal XYZ do que com o outro, você não precisa acreditar só na Globo, não, mas se você prefere acreditar na Record, então vai lá e liga a Record, né? Mas
né? Procura, Assiste um pouco outro de vez em quando para procura ouvir, a rádio da né? tua Tipo, uma outra cidade, opinião. procura a rádio da tua cidade, procura, ou então vai para uma rádio jornalística, né, como a CBN. Enfim, você, a Uhum, opção tem. Inclusive, hoje, Carol, tem sites de notícias que são só checadores de fake news. Depois dessa onda absurda de fake news que surgiu né, e se expandiu durante a pandemia, é, houve a criação de sites só para checar informações. E sites que são independentes, independentes de Folha, de Estadão, de Globo, enfim. Sites independentes. Eles checam notícia, a função deles é essa, checar. Depois eu posso até falar uhum, sobre, dar uma listinha aí de alguns que as pessoas podem acompanhar. Mas, enfim, uhum. tem como você não precisa só acreditar na Globo, né? Você tem outros canais e você vai ver Tem o mundo inteiro, tem o né? mundo Tá? inteiro, né? Tem o mundo inteiro. E tem a sua observação, né? Será que na época da Uhum. Covid ninguém viu, ninguém encontrou um parente com Covid, ninguém teve um amigo com Covid que ficou doente, que passou mal, que infelizmente talvez tenha falecido. Enfim, Uhum. não é só jornalismo, é a sua observação, né? A sua observação do teu redor. Você consegue ver isso. Uhum. Dani, e quais estratégias você utiliza para verificar, né, e combater as informações falsas, né? Afinal, como a gente comentou, tem o que é fato e tem o que é opinião, Uhum, né? Contra fatos não há exatamente, argumentos. Por exemplo, foram X mortos, né? É um fato. exatamente. Eu gostar de roxo, tu de azul, né? Daí já é uma coisa mais pessoal. Exato. Ai, não, para aí, deixa eu convencer ela que o roxo é mais bonito, Exatamente. né? A gente tem que respeitar. Mas no jornalismo, que nem a gente falou, todos os veículos sérios da imprensa, né? Quando o repórter está ali, ele sempre, né, se questiona, pô, quem falou isso? Uhum, Essa fonte é confiável, né? Checa todos os lados. A gente tem até uma famosa, um clássico, né? De jornalismo, que é a história da escola base em São Paulo. Não sei isso. se outros lugares do Brasil vão lembrar também, onde a instituição, na época, foi acusada de abusos que não Uhum, existiram, né? Foi um mal-entendido que acabou com a vida de muitas pessoas, a gente estuda isso na faculdade, e hoje as pessoas vivem realmente alienadas, ali cada um na sua bolha, se informando, né, ou desinformando pelo WhatsApp, e até onde vai o meu direito, né, de opinar sobre algo, se aquilo já ultrapassou um limite de realidade de fantasia, como a gente está falando aí da vacina, né, uhum, ou às vezes, como citasse ali o exemplo, eu sou meio que um formador de opinião, uma pessoa conhecida, abre ali a câmera e começa a falar um monte de asneira, uhum, né? uhum. E tem os seguidores que acreditam fielmente, não, se ele é empresário, se ele estudou, se ele viaja, se ele é bem Se ele é rico, relacionado, deve ser tem gente que só verdade. acredita em gente rica, o que eu acho É, incrível, assim. se tem dinheiro, nossa, amém, né? Então, e aí até às vezes entra em questões delicadas, né, como racismo, discriminação, Uhum, né, uhum, enfim, uhum, e aí só vai e ainda, né, vem depois essa esse pensamento, né, coletivo também de que é mimimi, tudo tu tem que aturar, foi brincadeira, uhum, né, nada mais se uhum, leva a sério, porque uhum, realmente a gente pode uhum. falar tudo. Então, né, como a gente falou ali, opinião cada um tem a sua. Eu posso, né, gostar de uma coisa, tu de outra, mas se eu saio espalhando que a vacina não funciona, com a desculpa que é liberdade de expressão, eu estou numa posição, né, de prejudicar as pessoas, isso já é crime, né, no Uhum. caso. Então, quais os limites para expressar uma opinião quando a gente está influenciando outras pessoas, né? Pois os jornais, eles têm um espaço bem delimitado, chamado editorial, que é quando é a opinião do dono do jornal ou da direção do jornal. Tá ali, tá no editorial. Então, ok, então essa é a opinião da direção do jornal. É, tem o espaço dos articulistas, então gente que vai dar realmente a sua opinião sobre alguma coisa e escreve um artigo ali da sua cabeça, com o seu conhecimento, enfim, ok. Mas a imensa maioria, né, de um jornal, o que tem ali são reportagens, né? E assim, quando você abre um telejornal, o que tem ali são reportagens, não é uma opinião.
Para a reportagem passa-se por todo esse processo que a gente comentou. Você primeiro faz entrevistas, você apura, né? Esse é o termo técnico que a gente usa, você apura, você vai ouvir pessoas, você vai estudar casos, né? Você vai saber como é feito em outros ambientes, em outros países, enfim. Você vai apurar e depois você vai escrever. Agora, como que você sabe? A primeira coisa que eu pergunto, esses dias, a minha irmã, foi curioso, a minha irmã me mandou uma mensagem falando assim: Dani, é verdade que no ano que vem, que na verdade seria agora em 2024, é verdade que no ano que vem vai ter uma tempestade cósmica e que vai acabar com a internet, no mundo todo, né? O meu primeiro impulso, como eu nunca tinha ouvido falar daquilo, meu primeiro impulso era falar: ai, Karina, isso é fake news, nada a ver e tal. Mas para tirar a tema, eu fui dar uma pesquisada. E realmente, assim, existe um temor dos cientistas em torno das... Eu não vou saber falar aqui exatamente as palavras técnicas, mas essas explosões, esse nível de explosões solares que está muito mais frequente do que existia antigamente, do que havia antigamente, e como isso daí pode afetar a internet. Porque eu acho que num passado muito longínquo tinha muitas explosões solares, mas não existia internet. E agora existe. E a gente depende demais dela para tudo, né? Para energia elétrica, enfim, tudo. Como é que você... E como é que você... Agora, isso é um temor dos cientistas. Agora, desse temor para dizer que agora, em 2024, vai acabar a internet, a gente vai passar um tempo sem internet por causa disso, aí já são outros 500. Quer dizer, eles estão investigando, sim, isso, existe esse temor, tá? Mas em nenhum lugar diz que, olha, em 2024 vai cair a internet, a gente vai ficar sem por causa das explosões solares. Nenhum lugar diz isso. Então você vê que, assim, daquilo que alguém percebeu de risco, alguém passou, aí você não sabe se passou intencionalmente para criar confusão ou não, ou se foi uma questão de interpretação mal feita mesmo, que pode acontecer, né, eventualmente. Alguém passou isso, começou a passar e reverberou e virou meio lenda, né? Virou lenda na internet. Então, a primeira coisa que você tem que perguntar é: quem falou? Tá, mas quem falou isso? Ah, vai acontecer tal coisa. Mas quem está falando isso? Ah, eu vi. Mas viu aonde? Ah, eu vi num post. Não, mas calma lá. Esse post era o quê? Era um post de uma reportagem? Era quem que estava falando? É a primeira coisa que você tem que saber, para saber se é fake news ou não, entendeu? Você tem que investigar. Ah, eu não sei. Aí tem alguns sites que fazem justamente essa checagem de fake news. Carol, tem um que eu gosto muito, que é a Agência Lupa, e tem também a Agência Pública. E tem outros. Tem o Fato Fake, que é da Globo, enfim, mas tem gente que detesta a Globo, nem precisa ir atrás, mas Agência Lupa ou Agência Pública, que são independentes, são sites bem bacanas e que eles fazem a checagem. Então, se você joga lá, tempestade solar acabar com a internet, eles vão puxar alguma notícia nesse sentido e vão estar explicando se aquilo é fato ou fake, entendeu? Ou, como eu fiz, o caminho que eu fiz é entrar dentro no Google e ir lá buscar, né? Tempestade solar acaba com a internet, alguma coisa assim, para ver o que puxa. E o que vier de site jornalístico, então se você vê, essa notícia, ela está no Globo, ela está no Estadão, ela está na Folha, ela está na BBC, né? Ela está no Valor Econômico, ela está em algum site jornalístico, aí você confia, né? Porque o pessoal trabalhou para conseguir aquilo. E eles fazem tão bem, né, os sites falsos, que como colocam até a logo, alguma coisa, que quem lê rápido, às vezes, realmente acha até que a fake é verdade. Dani, tu achas que vai mudar algo em relação, né, a quem espalha informação falsa, assumir as consequências, ou quem prega ódio, intolerância, né, racismo, ali sofrer alguma punição por isso, ou mesmo aí com toda essa era de internet, tu acha que não vai ser possível? Existe um projeto de lei, né, que está sendo discutido, e que é esse PL das fake news, que procurou justamente retratar isso, né, esse momento da sociedade, né, em que todo mundo se acha com o direito de informar,
é, por essas razões que eu falei, só porque tem uma câmera na mão, né? Enfim, seguidores, e aí eu vou criando coisas. É, e a gente viu o risco que isso pode gerar, né? Você citou a escola base, mas a escola base era um momento em que não havia essa checagem tão rápida quanto a gente tem agora, né? Você pode checar em questão de minutos se uma notícia é verdadeira ou se é falsa. E naquela época realmente houve um erro de interpretação, houve uma pressa em levar uma notícia para o ar, e aí houve, né, aconteceu o que aconteceu e foram realmente foi um caso grave e que houve até um documentário, né, lançado no ano passado pelo próprio repórter da Globo que vivenciou esse fato, enfim, e ele pedindo desculpas para as famílias sobre o que aconteceu. É claro que a culpa não foi dele, porque a falta de apuração adequada foi de todos os jornalistas da época, mas como ele foi o primeiro a dar, ele se sentiu, né, na responsabilidade e ele assumiu o erro, o que é bastante louvável, né? Mas naquela época, mais uma vez, sei lá, foi 20 anos atrás, né? Não tinha internet, assim, né, como a gente tem hoje. Não era fácil. Hoje é muito fácil de você ver se uma notícia é falsa ou se ela é verdadeira. Então, assim, realmente as pessoas têm que ter esse compromisso antes de passar algo para frente. Você não vai passar para frente só porque você, um fulano falou, eu vou passar. Não, calma lá, aquilo é de verdade ou não? Aquilo vai mexer com a vida de alguém? Vai mexer com a opinião de alguém? Às vezes a gente quer isso, né? A gente quer convencer uma pessoa de uma visão contrária à dela. E aí você solta uma coisa e sem compromisso nenhum, sem compromisso com a verdade. E isso, o que eu fico mais indignada, sabe, Cris, é quando eu vejo isso vindo de autoridades públicas. Então, gente que tem uma cadeira na Câmara de Vereadores, né, na Câmara de Deputados estaduais, na Câmara de Deputados federais, no Senado, gente divulgando fake news, sem pensar duas vezes. Sempre a gente coloca ali e vai. Eu recebi, mas não fui eu que fiz, não fui eu que... Não interessa, você também tem que se sentir responsável por aquilo que você está divulgando, entendeu? Você está passando desinformação para frente. Você pode criar um mal-estar, prestar um desserviço para as pessoas por conta daquilo. Mas o que eu percebo, e isso foi um tema discutido num congresso que eu participei em junho, na ABRAGE, Associação Brasileira de Jornalismo Investigativo, congresso em São Paulo, muita gente discutiu esse projeto de lei das fake news, porque existe uma linha tênue, assim, entre regular a informação e você talvez tolher informação. Então, assim, a Daniele pode falar que ela gosta do Bolsonaro? Pode. Ela pode falar que ela gosta do Bolsonaro. Mas a Daniele pode criar casos envolvendo o Bolsonaro para tentar convencer pessoas de que ele é um político legal? Não, ela não pode fazer isso. Eu posso, então, expressar minha opinião, mas eu não posso passar mentira para frente. Existe uma grande diferença. Mas como é que você regula isso? É muito delicado. Então, assim, até onde eu sei, mais uma vez, como eu não sou da área de política, não tenho certeza, mas até onde eu sei, o PL ainda está em discussão, então, assim, nada foi resolvido, isso. Mas eu acredito que a humanidade, sim, ela vai caminhando, ela vai aprendendo a passos lentos. Ela vai aprendendo a passos lentos a lidar com essa nova realidade. Oremos. Dani, e como você enxerga, né, o papel da imprensa nessa luta aí contra as fake news? Por exemplo, a gente sabe que tem doenças como a polio que estavam erradicadas e aí por essa desinformação hoje tem situações, né, voltando devido às notícias falsas, né? Tu acha que também as plataformas têm um maior papel de educação banindo esse tipo de conteúdo? Eu acho que elas tinham que... Inclusive tem uma corrente dentro dessa discussão do PL das fake news, existem alguns especialistas que acreditam que as plataformas, então Google, Facebook, Instagram, eles tinham que pagar os checadores de notícias, tá? Então, pagar os checadores, falar assim, então isso aqui que estão divulgando aqui é falso, então, porque o checador foi ver, então tá, então eu vou tirar. Tem gente que acha
acho que ela deveria fazer isso, entendeu? Porque tem gente que ganha dinheiro com essas informações falsas, né? A gente tem que lembrar disso, né? Porque gente que né? tem muitos seguidores, que abre uma live, que faz um vídeo e monetiza, e tem anúncio ali no meio daquele vídeo, eles estão ganhando dinheiro com isso, com essa desinformação. Porque desinformação rende, né? Quando a gente, você deve lembrar disso, né? Quando a gente entra na faculdade, você não vai fazer uma matéria sobre todos os aviões hoje na capital decolaram e pousaram regularmente. Foi tudo certo. Você não vai fazer uma matéria sobre isso. Não. Isso é Infelizmente, normal, né? se acontece um acidente aéreo, aí sim você faz a matéria. Porque é o excepcional, Sim. né? Hoje eu vi que um avião no Chile bateu Eu no fio vi, e caiu no meio da eu vi pista. também. Não, aí tem a É a matéria. matéria. Então, assim, a gente tem que lidar com isso, porque realmente porque as pessoas esperam, nós, sociedade, esperamos que as coisas funcionem bem. Quando algo não funciona bem, você tem que informar que aquilo não funcionou bem. Então, assim, muita gente quer matar o mensageiro, né? Acho que a gente que traz notícia ruim, não, que a imprensa só vive disso. Não é isso. É porque a sociedade espera que tudo transcorra bem. Quando tem alguma coisa errada, nosso dever é apontar isso, né? E assim como dei o exemplo do acidente, o influenciador que espalha fake news, ele também sabe que o excepcional, né, que o mais bizarro vai chamar a atenção do público. Então ele não tem nenhum escrúpulo em inventar coisas em cima da meia notícia. Igual eu dei o exemplo da minha irmã, né, que perguntou da tempestade solar, se ia acabar com a internet. Não, se pega um influenciador de mau caráter, né? Assim, querendo só atacar o terror. Não, olha, os cientistas estão preocupados com isso vai acontecer. Não, mas o cientista não falou que isso vai acontecer, ele só falou que ele está preocupado, né? Então, assim, você vê quem não é jornalista, Como quem vai, não né? tem esse compromisso, que o nosso compromisso é notícia. O que é notícia? O que acontece. E aquilo que você tinha falado, contra fatos não há argumentos. Nós vamos atrás dos fatos, tentamos entender os fatos, o porquê que aconteceu os fatos, se aquilo é ruim, por que aquilo aconteceu, o que deve se fazer para aquilo não acontecer de novo. Então, assim, a gente tem toda uma preocupação com os fatos. Você não vai atrás de gente imaginando coisas, entendeu? Você não vai atrás disso, porque o teu compromisso é com a Porque o notícia. repórter nem tem Também tempo, não. né? Se o pessoal soubesse a correria que é uma redação, Imagina já ia saber você também. ouvir todo mundo dentro de um espaço X de horas que você tem que levar aquilo para o ar imediatamente. É muito É, compromisso, né? é muita pressão. E na era digital, como que as reportagens em vídeo, né, também estão moldando aí a narrativa jornalística, influenciando a percepção do público, que ainda tem isso, as pessoas têm preguiça de ler, buscar informação. Apareceu o videozinho, opa, 30 segundos aqui, ó, é o que eu É. quero. Vou acreditar que tá no Sabe vídeo. que esse congresso que eu fui, teve uma jornalista, acho que ela é jornalista também, mas ela foi roteirista daquele seriado extremistas.org, um seriado do Globoplay que estreou no ano passado. E ela comentou uma coisa muito interessante, enfim, na palestra dela. Ela falou assim, olha, nós, jornalistas, a gente tem a mania de se informar pelos veículos de comunicação mesmo, porque a gente foi treinado para isso, né? Então, se você vê hoje o meu celular, vai ter pelo menos uns 5 aplicativos de veículos de comunicação. Uns 5 aplicativos, que tenho que estar sempre acompanhando o que está acontecendo. Mas a pessoa comum não vai fazer isso. Então, assim, o dentista, né, o farmacêutico, o vendedor, né, o corretor, o porteiro, né, assim, qualquer trabalhador, ele não tem essa ânsia por notícia que a gente tem. Então, ele não vai. O que ele quer? Ele quer alguém que dê a notícia traduzida. E é por isso que os influenciadores ganharam tanto espaço, porque normalmente são pessoas que são muito carismáticas, que sabem falar muito bem, que têm um bom poder de convencimento, eles têm uma ótima lábia, né? E eles trazem aquilo traduzido, só que não só traduzido, eles trazem aquilo muitas vezes deturpado. Esse que é o problema. Se você só traduzisse, ótimo, beleza.
porque realmente, às vezes, eu tenho que admitir, e aí é uma crítica ao próprio jornalismo, às vezes a gente escreve para as nossas fontes. Você escreve para as pessoas que te passaram aquilo. Então, mas aquelas pessoas já estão entendidas daquele assunto. Você tem que realmente imaginar que você está explicando aquilo para tua avó, né? Para tua mãe, ou para uma criança de 10 anos. Você tem que explicar aquilo, e não ser uma reportagem muito hermética, só os entendidos, poucos entendidos que vão acompanhar o teu raciocínio. E aí o influenciador vai lá, ele traduz, só que muitas vezes ele deturpa. E qual que é a maneira mais fácil de E fazer isso? coloca a opinião dele Qual no meio. a maneira mais fácil? No vídeo, né? Porque no vídeo você... É aquilo que você falou, a pessoa não tem tempo, ela quer se informar. Ah, mas eu gostei da... Já vira aquele entretenimento, né? exemplo que eu dei no começo, né, da Carol. Ah, mas eu gosto da Carol. Ah, mas o que ela tá falando de aborto? Ah, então eu acho que eu vou na opinião dela sobre aborto. Acho que vale. Acho que ela tá falando é verdade. Mas às vezes a pessoa não teve o interesse de ouvir uma segunda opinião, né? De tentar assim, ver uma reportagem a respeito, para ver se é aquilo mesmo, sabe? Ver se a Carol tá certa. Será que a Carol tá certa? Ou não? Você não, nisso ela pisou na bola, não tem nada a ver. Esse senso crítico é por isso que as bolhas estão se formando, Carol, na internet. Porque as pessoas perderam o senso crítico. Então, assim, eu não tenho tempo, então eu vou com você. Eu vou com o que você estiver falando. Mais fácil, mais prático. Quando eu entrei na faculdade, teve um professor que falou assim que o jornalismo era feito de 3 Cs: curiosidade, crítica e ceticismo. Aí eu lembro que eu, na época, né, jovenzinha, pensei, curiosidade e crítica, tudo bem, mas ceticismo? Por quê? Ceticismo significa não acreditar em nada. Então, assim, você já acha que aquela pessoa está mentindo para você? Isso, né, parece uma má vontade com o outro. Na minha ingenuidade, assim, eu lembro de ter pensado algo assim. Mas não, você tem que ser cético mesmo. Você tem que pensar, não, será que o que ele está falando é verdade? Porque existem interesses. Você não sabe quais são os interesses por trás de uma ação, entendeu? E de qualquer pessoa. Quer ver quando eu ia cobrir principalmente coisa política, né? Porque a gente sabe, um servidor público, por exemplo, tá ali naquele governo, ele vai defender, né, o cargo dele, o emprego dele. Então, opa, falou isso, mas será que só isso? Exatamente. Então, né? Exatamente. Então você fica cético. Então, de um lado, ele é uma fonte boa, porque ele sabe o que está acontecendo dentro do governo. Então, eu preciso ouvi-lo, sim, que ele sabe o que está lá dentro. Mas, por outro lado, ele pode querer defender o governo que ele está. Então, eu tenho que ouvir uma outra fonte. Então, esse ceticismo é que está na reportagem. A reportagem é feita desses elementos. Então, não dá para você simplesmente comparar a reportagem com uma opinião qualquer jogada na internet. Não dá, não pode. Não pode, é isso aí. E como o jornalismo pode contribuir para promover uma cultura, né, de mais empatia e tolerância em meio a essas divergências sociais e políticas? Olha, eu acho que a nossa obrigação como jornalista é observar ao nosso redor, né? Tudo que nos acontece. Como eu disse no começo, né? Assim, eu trabalhei muitos anos num jornal econômico que é muito bom, que é muito sério e faz ótimas reportagens, o Valor, mas ele fala para um público restrito, né? Então ele vê o mundo do ponto de vista dos empresários, né? De quem está no topo, de quem são os privilegiados, né? E que para quem não falta nada, não falta o básico. E eu acho que nós, jornalistas, a gente tem que ver o nosso entorno o tempo inteiro. Eu moro numa grande cidade, né, São Paulo, a maior cidade da América Latina. É uma cidade cheia de contrastes. No caminho da minha casa até a Folha, são 20 minutos, 25 minutos, eu vejo muitos moradores de rua. Eu vejo muita falta de zeladoria pela cidade, de cuidado pela cidade também. Mas eu também vejo gente fazendo gentilezas cotidianas, né? Que são tão em falta, mas existe sempre vai ter um motorista de ônibus que vai te dar bom dia, boa tarde, né? Então, assim, você tem que olhar ao seu redor, né? Você tem que perceber as pessoas, perceber o mundo, né? E tentar ver no teu trabalho diário
Em que você pode ajudar aquilo? O que você pode fazer diferença? Que reportagem faria diferença? A gente teve vários casos, isso é comum em muitas cidades, mas em São Paulo teve vários casos de motoristas, de acidentes de ônibus envolvendo motoristas, assim, acidentes ou até crimes mesmo, sabe? Motorista que arranca e deixa o passageiro para trás, coisas assim. Vamos tentar entender um pouquinho tô só dando exemplo, tá? Mas vamos tentar entender um pouquinho desse cotidiano desse motorista de ônibus. Quantas horas ele tem que ficar ali? Para ganhar quanto? Pressão naquele Naquele trânsito trânsito. É. horroroso de São Paulo, muitas vezes um ônibus sem ar-condicionado. Quantas horas ele tem que ficar ali? Para ganhar quanto? Quais são as condições que ele vive? Ah, isso justifica ele ter largado o passageiro machucado? Não, é claro que não justifica. Mas você mostra um outro lado, entendeu? Eu acho que Mas tu tem que ter é empatia isso. com a vida O dele, né? E jornalismo, o muita gente jornalismo não tem tem. sempre que levar o outro lado, entendeu? Ah, aquele é o vilão da história. Sim, ele agiu errado. É óbvio que ele agiu errado, mas quais as condições que ele vive? Como é que você leva a pessoa. Você, Carol, quando você está numa Às vezes tem situação. 5 filhos em casa, né? Quando você Esperando está para numa jantar, situação sei lá. limite, imagine você naquela situação dele, numa situação limite, sem dinheiro, vivendo mal, péssima qualidade de vida. Como é que você ia reagir a certas coisas? Nossa, Eu adorei que desse o exemplo do ônibus, porque esses dias eu vi uma frase assim, né? O que falta para muita gente ter consciência de classe é dar uma volta de né? ônibus, que gente, né? É perfeito. Até acho que eu escrevi aqui, assim, É. esses dias eu vi uma formadora de opinião aqui da nossa região, que agora ela viajou recente para a Hum. África e tal, e ela postou nos stories dela que ela ficou chocada com tanta desigualdade, Ah, não tá. sei o quê, e falando do lado bom, lado ruim. Aí eu pensei, cara, e o teu entorno? Né? Justamente isso que tá Ela falando. Tu tem que ir para a atravessou África o do Sul ver a oceano, desigualdade? atravessou o oceano para descobrir o que é desigualdade, assim, não, né? Exatamente, Se a gente não dá é para só acreditar. olhar para o lado, minha filha, é só olhar para o lado que a gente encontra muita coisa nesse sentido, infelizmente, né? Mas eu acho que o jornalismo é isso, assim, é você mostrar olhares, né? Assim, diferentes. E eu acho realmente, mais uma vez, puxando a sardinha para a Folha, mas com propriedade, eu acho que a Folha faz isso muito bem. Assim, ela tá sempre, aliás, ela é até um pouco irritante nisso, porque ela tá sempre querendo mostrar o que está Sempre errado, mostrando. entendeu? Às vezes assim, tá 90% certo. Ah, não, mas os 10% errado eu vou mostrar. Eu vou mostrar o que está errado. Porque ela é chata? Não. Quem sabe a gente um dia chegue no 100% A certo, realidade, né? tem Então, gente que assim, não gosta de ver, eu né? acho que você apontando, depende qual é a tua abordagem, né? Se você está apontando uma coisa para dizer, olha, aquilo está errado, aquelas condições de vida dos motoristas de ônibus estão erradas, e aquilo precisa mudar, porque senão a gente vai viver uma selva na cidade de São Paulo, porque há muita gente dependendo de transporte público, e uma atitude impensada pode impactar muitas pessoas. Se você pensar que você está fazendo a reportagem para mostrar isso, que você quer melhorar isso, então ótimo, né? Você não está falando, você está fazendo a reportagem para falar mal do prefeito, mal de O mal do fulano, da ciclano, não. motorista. Você quer Uhum, tentar uhum, melhorar aquilo, né? Mostrar o que está errado para que aquilo uhum, não se repita. Acho que é por aí. uhum. E até, né, seguindo esse conceito aí, eu vi uma matéria muito bacana tua, Dani, que o brasileiro pobre precisa viver 9 gerações para chegar à classe É, média, né? E outra que os apps de entrega estão acabando com restaurantes pequenos, que muitas vezes, né, são os negócios ali que sustentam a exatamente. família. Na tua experiência, como que essa falta de empatia também pode afetar, né, a qualidade do debate público? Quando a gente vê nessa internet também cheio de coach, não sei o quê, pregando a falsa meritocracia, que tudo é fácil, faz e acontece, todo mundo parte do mesmo ponto, não existe preconceito, o mundo é É, lindo, é, cor-de-rosa, né? é, é muito. E até tem esse exemplo que eu te dei aí da formadora de opinião, dizendo que teve que viajar para ver a É, desigualdade. É Então, triste, né, Carol? É triste assim, quando você, mais uma vez, né? Você não enxerga, você parte do seu pressuposto, né? Então, se você vem de uma família de classe média, você conseguiu estudar numa universidade, você tem uma renda, sei lá, superior a R$ 6.000 por mês. Então, você já está num topo,
Só com isso, né? Ah, sim, se você é branca, né? Também. Se você não tem filhos, Você, se você você, não é mulher, você N tá no fatores. topo, assim, da sociedade e você se acha, você se acha muito pouco, mas você tem um mundo inteiro Já abaixo tá de no você, auge. entendeu? Que não tem, que recebe salário mínimo. Salário mínimo, só lembrando, 1.426, 22, enfim, 1.400 e alguma coisa reais, esse ano foi reajustado. R$ 1.400. É muita gente recebendo R$ 1.400. O que se faz com R$ 1.400? Uma cidade como São Paulo, você não faz nada. Não, No interior, talvez alguma coisa, mas muito pouco ainda, né? Então, assim, você pensa uma pessoa viver, trabalhar o mês inteiro, 6 dias por semana, para ganhar R$ 1.400. Então, assim, que qualidade de vida essa pessoa vai ter? A pessoa mora longe, ela demora 2 horas para chegar no emprego. Sabe esse tempo que você, igual eu falei, eu trabalho a 20, 25 minutos de bicicleta da Folha. Então, assim, é diferente uma pessoa que demora 2 horas para chegar até o jornal, né? Então, assim, o que eu faço na minha casa, o que eu faço com o meu tempo livre, ou o quanto eu durmo mais, porque eu não tenho que demorar 2 horas para chegar até o jornal. Olha a diferença de vida, entendeu? Então, assim, isso só para falar o básico, isso sem falar de comida na mesa, de condições de moradia, né? Condições de transporte. Então, assim, tem um mundaréu de coisas que diferenciam as pessoas, mas a gente só costuma ver do topo para cima. Então, mas se eu tenho um irmão, uma prima, um colega de trabalho que trocou de carro, que comprou uma casa não sei aonde, que viajou para o exterior. Mas a minha vida ainda não está tão boa porque eu não consigo. Então você só vê de você para cima e você não vê de você para baixo. Eu acho que o jornalismo tem que ajudar você a ver o todo. É para cima, é para baixo, do lado. É para ver tudo, entendeu? É para você sair da sua bolinha, né, desse teu mundinho bem reduzido e ver as diferenças. Agora você vê, saiu um relatório da Oxfam, que foi divulgado no Fórum de Davos essa não. semana, falando quanto os Uhum. bilionários se tornaram mais bilionários Durante a pandemia, né? durante a pandemia, nesses últimos anos. Então, assim, você acha que essa diferença de classes ela vai passar imune, assim? Então, Não. as pessoas vão, algumas pouquíssimas pessoas vão ficar muito mais ricas e outras muito mais pobres e vai ficar por isso mesmo? Você acha que a violência na tua cidade vai ficar igual? Assim, Não. as pessoas morando nas ruas, você acha que elas estão lá porque elas são preguiçosas? Elas não, Que elas querem, elas né? não Tem querem gente que pagar acha que aluguel, elas vão quer. para a Ai, rua. É isso? se tivesse boa vontade, tava Então, trabalhando, assim, né? esse tipo você tem que. Aqui, ó, eu achei a matéria. Riqueza dos cinco maiores bilionários dobra em 3 anos. Uma vez eu Uhum. entrevistei um executivo do mercado financeiro que tem uma visão muito diferente assim da maior parte do mercado financeiro. Ele é ativista, ele acredita na divisão mais igualitária de renda e tal. Ele fala: olha, milionário, o nosso mundo, ok, o nosso mundo consegue aceitar milionário, mas bilionário não deveria aceitar. Entendeu? Porque já é uma concentração de renda muito grande sobre uma pessoa. Então, eu não estou defendendo o sistema comunista, capitalista, nada disso. Porque eu sei que as pessoas são diferentes, têm aptidões diferentes, têm vontades diferentes. Ok, beleza. Mas elas têm que ter o básico. O básico tem que ser, assim, saúde, educação, moradia, é básico. Você morar numa casa Uhum. decente, né? Você ter acesso à saúde, você ter acesso à educação de qualidade, é o básico, entendeu? Você não precisa de. Até só para complementar a tua fala, assim, hoje eu ouvi de um amigo que tem doutorado, né? É professor no Paraná, não sei se, acho que é estadual, mas ele contando que ele fez uma entrevista para uma empresa do setor financeiro, né? E tipo, nossa, ele tem Hum, PhD, né? Então, ele está buscando agora um emprego corporativo e ofereceram para ele um salário de R$ 5.000. Ele disse, não vou, não vou.
tipo bruto, né? Uhum. Imagina o quanto esse cara não estudou para ser Sim, valorizado desse jeito, né? exatamente. Quer dizer, não aceito, Pois não é. aceito. Agora, você acha que se ele tivesse, enfim, não conheço a pessoa, mas se Sim. ele precisasse pagar aluguel, tivesse filho, Ah, sim, precisando de só porque saúde, ele tem assim, emprego no tivesse momento, né? necessidades, E né? não tá com necessidade. Um motorista de ônibus aceitaria super bem isso, né? Porque Sim. ele ganha 1.400, então de 5.000 para ele tá o sonho, é o sonho. Então você vê, são realidades diferentes. Como é que você consegue Uhum. levar um motorista de ônibus para essa visão do cara do mercado financeiro? É com educação. Uhum. Então, assim, se o motorista de Uhum. ônibus se educar, se ele conseguir, no espaço de tempo que ele tem, se ele conseguir realmente se dedicar, mudar de vida, não estou falando. Aí falhou um pouco o teu áudio, Se Dani. ele conseguir. Opa, está me ouvindo? Ah, Se ele deu. conseguir, Aham. se ele conseguir uma renda 3 vezes maior, com base na educação, olha a revolução na vida dele, né? E uma revolução na economia também, porque essa pessoa ela vai gastar mais, porque ela está ganhando mais. Então, você entende? É um círculo virtuoso, né? Você ganha mais, você investe em educação, aquela pessoa aprende, ela tem uma melhor renda, ela consegue ganhar mais, ela vai gastar mais, isso vai voltar para a economia. Então, é nisso que a gente tem que investir, né? Para conseguir mudar esse estado de coisas. Inclusive, fizesse uma matéria dos Isso. carroceiros, né? Falando aí desse É, contraste que tu vê muito em São Paulo, e como que tu consegue evitar esse estereótipo, né? E preconceito, por exemplo, a mostrar uma questão social como essa. pois é, como eu te disse desde o começo, eu trabalho em economia, né? Então, Aham. enfim, você tem que. Mas a gente na Folha, a gente procura ir além dessas pautas, né, comuns, triviais, né? Falar de inflação ou de investimento, enfim. E a gente tenta ver a economia real. Então, existe a questão da reciclagem, que é um mercado gigantesco, né? Mas eu fiquei chocada com esse dado ali, né? Que eles são os maiores Eles, eles, recicladores. E, tipo, realmente a gente passa despercebido e não. eles Ah, recolhem carroceiro, não dá valor. 71%, os catadores, lá em São Paulo, eles recolhem Uhum. 71% mais lixo do que a prefeitura. Né? Só que eles não são pagos por recolher o lixo. Eles recolhem, aí eles vão até um entreposto, tentar vender aquele material e recebem muito pouco, né? É muito pouco. Como eu tinha nessa reportagem, o catador, o senhor que eu entrevistei, um senhor de 63 anos, o seu Bahia, né, o apelido dele, ele falou, eles pagavam 25 centavos por quilo de papelão. Então, quantos quilos você tem que carregar, né, num carrinho para você conseguir tirar, sei lá, R$ 50? Ser 25 centavos o quilo, né? 40 centavos o quilo do ferro, 40 centavos o quilo da garrafa PET. O da latinha é R$ 5, é mais, mas aí é super disputada a latinha. Assim, mas é gente que vive uma realidade tão difícil. E esse seu Bahia morava na rua, né? Eu espero que essa reportagem já tenha um ano. Eu gostaria, não o encontrei mais, mas eu gostaria que ele não tivesse mais morando lá. Ele falou que ele ia tentar uma vaga num abrigo da prefeitura para mais de 60 anos. Tipo um asilo, na verdade, né? Um asilo público. Ai, que... Uhum. Mas imagina uma pessoa de 63 anos pegando muito peso, carregando muito peso todos os dias pelas ruas de São Paulo, morando na rua, dormindo em cima de papelão, não tem banheiro, não tem o mínimo de condição digna, né? E esse tipo de pessoa faz mais do que o poder público. Então, por que o poder público não pode dar uma condição de vida melhor? Fazer o que ele já. Esse lixo todo que a gente deixa, né? No dia a dia. Então, são questões para serem debatidas. Eu acho que o jornalismo serve para isso mesmo. Uhum. E com essa complexidade do cenário econômico, como que a imprensa pode tornar, né, essas informações financeiras
mais acessíveis também para o público, que já é o trabalho que vocês estão A fazendo, gente, né? a gente tem que traduzir, né? Cara, aquilo que eu tinha comentado antes. Muitas vezes o jornalista ele corre o risco de escrever para a fonte dele, para quem passou a informação. Porque ele tá envolvido, ele foi lá, buscou todas as informações, ele vai escrever o texto, mas ele não, às vezes ele peca e esquece que ele tem que escrever aquele texto para uma pessoa leiga, que não sabe nada daquilo. E ele tem que traduzir, né? Porque só assim a informação cumpre o papel dela. Né? Porque caso contrário, você se desinteressa. Eu acho que o jornalismo econômico, todos os setores, né? Mas jornalismo econômico, o político, o científico, né? Na época da Covid, eu lembro de ter entrevistado um médico que falou exatamente isso. Ele falou, olha, os médicos, a classe médica, ela se mantém muito afastada da comunidade, das pessoas comuns. Eles ficam repetindo termos técnicos para, às vezes, se darem um certo ar de importância, mas Parecer culto, né? eles tinham que se aproximar da população e explicar exatamente o que aquilo significa. Porque senão vem justamente o cara da fake news, inventa qualquer coisa em cima dos termos técnicos e traduz aquilo de uma maneira errada. Mas ele consegue chegar na população, é o que o médico não fez. Então, o jornalista não pode correr esse risco. Bom, o papo tá ótimo, né, Dani? Ficaria aqui até amanhã, Super embalando as obrigada. perguntas. Mas, para encerrar, eu queria saber a tua opinião, se tu acha que a inteligência artificial também vai contribuir para a propagação de mais desinformação, né? O que as pessoas, claro, já desse algumas dicas, mas só para a gente fechar, podem fazer, né, para construir esse pensamento crítico sem ser tão enganadas, porque hoje até manipulação de imagem também já estão fazendo, né? Pego ali uma foto, olha aqui, ó, coloco lá um outro fundo. Olha aqui, a Dani já saiu da Folha, tá no Estadão, já consigo fazer isso, né? Eu tava Então, pensando, como que tu vê também? eu pensei justamente nisso quando você perguntou, porque eu acho que o mais complicado agora são as deepfakes, né? Que essa possibilidade absurda de você inserir palavras na boca de outra pessoa, né? Então eu tô falando alguma coisa aqui, alguém gravou, mas alguém inseriu uma fala, uma sonora que não é a minha, mas com a minha voz. Com a minha voz, não é um dublador, pega a minha voz e pega uns trechos e tal, constrói uma outra coisa. Então, isso é muito complicado. E aí, o que acontece? Então, se a Carol pensando, a Dani deu uma declaração esdrúxula, nossa, mas ela, pelo que eu estudei dela, porque eu entrevistei ela, então ela não ia falar uma coisa dessa, né? Então, vai lá na minha página no LinkedIn, né? Vê se eu já falei aquilo, ou se às vezes eu fiz um alerta sobre uma deepfake que está rolando, né? Você tem que ter, o leitor, o consumidor de notícias, ele tem que ter esse senso crítico. Ele tem que olhar e falar, mas será que é verdade mesmo? Deixa eu dar uma olhada. Poxa, o celular está na tua mão, é muito fácil você pesquisar, entendeu? E você vai descobrir se aquilo é de verdade ou não. A inteligência artificial pode vir para ajudar a gente em muita coisa. Então, trabalhos, é meio que assim, vou dar um exemplo muito tolo, tá? É só bem bobo, mas é assim, tipo, veio a lavadora de pratos, né? Resolveu uma parte do trabalho doméstico, ok? Então, uma parte do trabalho intelectual, talvez a inteligência artificial vai ajudar. Então, muita parte de pesquisa que eu tenho que ir de site em site, talvez se eu jogar lá só em um site uma coisa, a inteligência artificial vai puxar muita coisa para mim de uma vez só. Me ajuda, vai tornar a comunicação mais rápida, beleza. Mas tem esse lado ruim também, como em tudo na vida, né? Tem um lado bom e um lado ruim. E a gente tem que ter esse discernimento, esse senso crítico para diferenciar uma coisa da outra. Bom, amei, Dani, a nossa conversa. Não sei se queres complementar, também deixar mais alguma informação para o pessoal. Eu quero te agradecer muito pelo convite, foi uma honra para mim, eu adorei. Primeira live, eu nunca tinha feito live. Quem legal. pega... O meu Instagram é comandado pela minha filha de 9 anos, então ela já fez live. Maravilhosa. Ela já... Mas
Ela fez live de beleza, né? Mostrando cosmético, se pode, com 9 anos. Mas, assim, foi um prazer, uma honra. E eu acho que é isso, assim, eu acho que o papel do jornalismo é ligar pontos, ligar pontinhos que estão desconexos. Então, eu vou ligar o catador até o executivo financeiro, né? Eu vou ligar o motorista, a vida do motorista de ônibus até o presidente da República. Eu vou fazer essas ligações, assim, e eu vou trazer para você, né, consumidor de notícia, como é que isso daí te afeta a nossa sociedade, a nossa cidade, né? Como é que isso pode afetar o nosso futuro dos nossos filhos, dos netos, enfim. Eu acho que o jornalismo é isso, é ligar pontos e ajudar a gente a refletir. Maravilhosa. Nossa, eu tive um professor na faculdade que falou uma frase que eu nunca esqueci, assim, que vocês podem estar tomando café da manhã, né, com o governador, o presidente, mas à noite está jantando com um morador de rua, né? Querendo dizer assim, que num dia tu vê ali os contrastes. Se teve um dia que aconteceu, bem isso comigo. Né? Então, com certeza é o papel e mais do que nunca necessário. Exatamente, né? Exatamente. Bom, eu vou deixar a live salva, pessoal. Quem quiser reassistir, compartilhar, vai ficar aqui no Instagram, depois no canal do YouTube também. Então, compartilhem aí para compartilhar essa informação de qualidade. Obrigada, Obrigada Dani. a você, querida. Beijão. Beijo. Tchau, tchau. Tchau, tchau.